Começa agora mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição estamos recebendo o jornalista, escritor e assessor sindical Leonardo Severo. É um prazer recebê-lo aqui, Léo. Prazer é meu, Fábio. Bom, nós vamos falar aqui de uma obra recém-lançada pelo Leonardo, Curuguatã, Carnificina para um Golpe. Vocês estão vendo aí em detalhes o livro. Ele já me ensinou a pronúncia, por isso que a grafia é diferente da pronúncia, e nós vamos entender o que esse massacre proporcionou e ainda proporciona de sofrimentos para camponeses no Paraguai. Leonardo, antes, em linhas gerais, o que é essa carnificina que aconteceu nesse distrito paraguaio? No dia 15 de junho de 2012, havia uma ocupação de camponeses em uma terra pública chamada Curuguatã, onde cerca de 60 camponeses com suas famílias, mulheres grávidas, crianças, anciãos, estavam lá trabalhando a terra e houve uma mobilização de 324 policiais com helicóptero, armados com fuzis, com cavalos, com todo tipo de armamento, que inicialmente iriam cumprir uma ordem de averiguação, que logo foi transformada em ordem de despejo, sem o conhecimento do governo federal. Até porque essa terra pública estava sujeita à reforma agrária, como uma boa parte das terras do Paraguai. O Paraguai tem 40 milhões de hectares, 10 milhões desses 40 milhões, ou seja, 25% da terra é grilada, foi tomada na mão grande, foi apropriada pelos latifundiários a partir de uma distribuição completamente ilegal durante a ditadura do Alfredo Stroessner, que durou 45 anos, de 1954 a 1989. Então era uma ocupação pacífica, onde chegou essa tropa para despejá-los. O que acontece? Os negociadores, tanto da parte dos camponeses quanto da parte dos policiais, estavam se encontrando quando foram assassinados por franco-atiradores, porque havia uma intencionalidade já do governo dos Estados Unidos. Uma parte dessas tropas era treinada pela CIA, tinha vínculos estreitos com o exército colombiano, com Israel. Ocorreu, então, essa confrontação, morreram 17 pessoas, 6 policiais e 11 camponeses, e a partir disso se intensificou uma grande campanha responsabilizando o governo Lugo, tanto assim que apenas uma semana depois ocorreu o impeachment do presidente. O presidente foi afastado, criminalizado, responsabilizado por esse fato. Na verdade, eu demonstro, a partir das informações, como observador internacional do caso, eu sou o único brasileiro que acompanha o caso, tem 4 anos, acompanho no Tribunal de Sentenças de Assunção, demonstro que houve uma grande armação jurídico-midiática, porque todo esse sangue derramado foi transformado em acusações completamente infundadas, e que repercutiram desfavoravelmente ao Fernando Lugo dentro do parlamento e o afastaram. A urgência da nossa mobilização e do debate nesse momento é porque atualmente esses camponeses estão sendo julgados, embora já estejam há 4 anos privados de liberdade, estão agora sendo julgados e podem pegar até 40 anos de prisão, que é o que a promotoria pediu para suas lideranças. Então, é um verdadeiro absurdo, né? É uma manipulação grotesca de informações, há uma tendenciosidade imensa do ponto de vista da mídia paraguaia, controlada pelo presidente Horácio Cartes. No último período, inclusive eu coloco isso no livro, eu entrevistei o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas. O presidente comprou 7 grandes meios de comunicação, entre jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão. Então é algo desproporcional, é a luta do tostão contra o milhão.
E a conformação de uma realidade virtual, a manipulação da opinião pública, a conformação do inconsciente coletivo a partir do desconhecimento da realidade, a partir da privação de elementos que apontem para uma análise do contraditório, é infelizmente a realidade que toma conta do Paraguai hoje. Leonardo, aparentemente aí quem teve essa iniciativa de iniciar o massacre, com certeza foi quem já tinha grilado essa terra, um grupo, uma pessoa. A gente já tem quem iniciou toda essa carnificina? Então, há fortes indícios do interesse das transnacionais como a Monsanto, né, como a Cargill, que não queriam também que o governo impedisse os transgênicos e particularmente a utilização de um herbicida como o Roundup. O Paraguai hoje é um dos maiores exportadores de soja do mundo, né? E havia uma movimentação grande no sentido do governo barrar o agronegócio, porque nós tivemos uma mudança da população paraguaia nos últimos 20 anos, que 60% era rural, 40% era urbana. Hoje nós temos 60% urbano. E isso, com uma grande concentração de terra, significa desemprego, significa alimento mais caro nas cidades, significa aumento da violência nas cidades, significa um enfraquecimento da capacidade do Estado, porque o agronegócio não paga imposto, é um escândalo. O agronegócio tem os seus parlamentares, que também sustentam a sua política de devastação ambiental. Então, pelo que eu vi, com essa utilização de pessoal técnico e preparado militarmente, como são esses terroristas, né, gente vinculada à CIA, treinada pelo Departamento de Estado norte-americano, e os interesses norte-americanos claramente sendo afetados por medidas populares do governo Lugo e pela própria geopolítica da região, um alinhamento, né, com as medidas progressistas que vinham sendo tomadas até então pelo governo brasileiro ou pelo governo argentino e mesmo pelo governo uruguaio. Essa confluência tornava o Lugo uma pedra no sapato, e como ele era efetivamente naquele momento a figura mais vulnerável, eu não tenho dúvida que houve uma confluência entre os interesses da oligarquia, das transnacionais e do próprio imperialismo para o seu afastamento. Perfeito. E aí a utilização dos franco-atiradores, né, que era gente que não estava nem vinculada à cúpula, porque desses militares que foram mobilizados, nem dos camponeses, que tinham muito menos interesse. Por isso também é ridícula a imputação que a promotoria e o Ministério Público tentam lhe fazer de emboscada. Porque como que alguém com suas famílias, que interesse teria em confrontar tamanha desproporção de forças? E como está esse caso atualmente? Você disse que as famílias, muitos estão prestes a serem condenados. Como é que está essa situação hoje? Então, eu participei recentemente no aniversário do Jorgito, que tem uma criança de 3 anos que é filha de um casal de camponeses. Jorgito, ele conhece, nesses 3 anos de vida, a guarderia, que é como eles chamam a creche, do Tribunal de Sentenças. Ele sai da guarderia do Tribunal de Sentenças e vai direto para um tipo de prisão onde estão os pais, né? Digo um tipo de prisão porque foi um convênio estabelecido entre o Ministério da Justiça e a Igreja, e esse local ficam confinados os camponeses e suas famílias, só que aí eles têm responsabilidade, eles que têm que levantar grana para comerem, os seus advogados também ficam ali, é uma situação bastante complexa. Hoje, então, nós estamos às vésperas da definição do julgamento, a promotoria, como eu falei, pedindo até 40 anos de prisão para lideranças, aí distribui para alguns 25, para outros 15, 10, 8, e a opinião pública sendo
massacrada pela desinformação. Por isso que há uma grande campanha no Paraguai que se chama Que Passou em Curuguatã, ou seja, o que ocorreu em Curuguatã, no sentido de dar elementos via redes sociais, via rádios comunitárias, via imprensa sindical, via todos os meios alternativos para que as pessoas tenham condições de avaliar quais eram os reais objetivos por detrás do massacre, por detrás da carnificina, que redundaram no golpe, né? Então, para as pessoas poderem fazer essa conexão, estabelecerem por conta das informações recebidas, elas mesmas pensarem com a própria cabeça para caminhar com os próprios pés. É isso que a grande mídia, tanto lá como aqui, não quer. Ou seja, então o período atual é de mobilização para que haja uma mudança no discurso aí e que uma outra realidade seja mostrada para a sociedade, né? O período atual é de intensa mobilização para que haja uma modificação do comportamento da promotoria e do Ministério Público, que agem de forma extremamente tendenciosa contra os camponeses, com o objetivo claro de criminalizar os movimentos sociais e impedir a luta pela reforma agrária. Bom, nesta edição, o Jornal do Engenheiro conversa com Leonardo Severo, que é autor desse livro, Curuguatã, Carnificina para um Golpe. Este livro é o registro de uma outra versão dessa história. Se você quiser conhecer a versão tradicional, a que a mídia em peso está divulgando, é só dar um Google na história. Mas esta aqui e esse bate-papo é sobre o outro lado da história de alguém que convive ainda com esses camponeses. Ele vai falar um pouquinho dessa relação e eu quero aqui só dar uma paradinha para o nosso intervalo, mas eu quero saber como é que você se envolveu inicialmente com esse caso, se você já conhecia esses camponeses, se você estava no Paraguai. Eu quero entender qual foi o contexto, mas no próximo bloco a gente conversa, tá bom, Léo? Você não pode sair daí, o Jornal do Engenheiro só começou. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. Nós estamos passando por um processo muito rico. Então não é o momento de ficar paralisado. Não é o momento de ficar esperando um dia a crise acabar. Nós temos que partir para duas ações. Uma reflexão forte internamente da Engenharia Unida e partir também para ações propositivas. Há uma discussão política forte, mas há também situações em que você pode agregar forças para mudar. A Engenharia Unida é um projeto que nasce na busca de unir todas as entidades de classe para juntos discutirmos o projeto para que possa desenvolver os estados brasileiros, visando sempre o bem-estar da sociedade. Estamos de volta no Jornal do Engenheiro, conversando com Leonardo Severo sobre um massacre com muitas mortes em Curuguatã, distrito do Paraguai, há 4 anos. E o mês de junho é triste porque é a efeméride desse evento terrível. Leonardo, como é que começou a sua história com esse caso? Eu participava de um fórum social no Paraguai, onde eu comecei a me apropriar de algumas transformações, ainda que modestas, paulatinas, que vinham ocorrendo, feitas pelo governo do presidente Fernando Lugo, no sentido de garantir mais recursos para a saúde, educação, particularmente combate ao analfabetismo e o problema dos hospitais, que realmente era bastante precário, né? Então eu comecei a ver modificações para o bem, melhorias efetivas.
Então, logo que aconteceu o golpe, eu tinha o contato com a Central Unitária dos Trabalhadores Autêntica do Paraguai. Os companheiros começaram a me municiar de informações dando elementos, né, e solicitando uma ajuda solidária. Prontamente eu me desloquei. Durante esse período eu fui cerca de uma dezena de vezes para o Paraguai. Ao total devo ter passado alguns meses, né, porque fica uma semana de uma vez, 5 dias de outra e tal. A gente foi pegando elementos, fiz amizades com o pessoal da igreja, os advogados, o pessoal do movimento estudantil, jornalistas, e muita amizade com os familiares, e comecei a ver que a história realmente não estava bem contada. Inclusive, vale a pena falar de um senhor que eu sempre procuro pegar o que a gente chama o lado humano, né? Porque uma das coisas importantes do jornalismo, eu acho, é a gente conseguir fazer essa identificação das pessoas, né? Dos valores, contar um pouco da sua história, para a gente conhecer mais do que o número frio, né? Do que às vezes a realidade relata ou retrata. Então, aquele senhor estava sempre espremidinho no canto, quieto. E aí os demais presos me disseram, não, ele não é nada em relação a ti, é que ele não fala espanhol, ele só fala guarani. E aí eles fizeram meio de campo e tal, eu fui entrevistá-lo. E ele diz o seguinte, ele não era nem camponês, ele estava pescando, né? Ele estava pescando, ele foi sair cedo, quando ele foi sair já havia o cerco dos policiais, e por conta disso faz 4 anos que ele está trancafiado, né? É um senhor de 60 anos que perdeu 4 anos da vida dele por conta de uma tremenda injustiça, de uma enorme armação. Como esse senhor, vários dos camponeses estavam ali, né? O conjunto estava ali com suas famílias, estava disposto a arar um pedaço de terra, estava disposto a garantir um alimento não contaminado para levar para a cidade, ou seja, não queria que suas filhas viessem a se prostituir, como infelizmente é o que são obrigados a fazer uma parcela das meninas que desesperadas saem do campo e vão para os grandes centros, ou seja, queria dar uma perspectiva de futuro não apenas para os seus, como para o seu país. Então, o início do meu relacionamento com o caso Curuguatã foi aí. Aí, como observador internacional, eu já comecei a ver os melindres, comecei a me relacionar com o pessoal da Frente Iguaçu, né, que é o partido do Lugo, comecei a conversar com parlamentares, com senadores, com ex-ministros, e ter uma compreensão melhor do ponto de vista da geopolítica, do emaranhado de sacanagens que estava por detrás da armação. E o que você sentiu já de repercussão do livro, tanto aqui no Brasil quanto no resto da América Latina? Ah, sim, não. É algo que a gente não tem a dimensão do peso que tem. O Brasil ele é visto como um irmão mais velho, né? O Brasil é uma potência, né? Embora a elite brasileira tente nos colocar cabisbaixa, diminuída, reduzida, né? Particularmente perante os Estados Unidos ou Europa, o Brasil é o Brasil, né? Então nós temos que resgatar nossa autoestima, o valor enquanto povo, enquanto nação, fortalecer a luta pela nossa soberania, pela democracia. E isso, do ponto de vista do livro, que é a pergunta que tu me fez, ele já está tendo muito resultado. Então, proposta de lançamento na Argentina, proposta de lançamento no Uruguai, na Bolívia. O que eu acho, no entanto, é que nesse momento eu estou concentrado para fazer os lançamentos no Brasil, porque eu acho que, como o livro não está em espanhol ainda, eu concentrei, nós vamos ter o lançamento em Campo Grande, vamos ter o lançamento em Foz do Iguaçu, vamos fazer o lançamento em Florianópolis, fazer o lançamento em Porto Alegre. O objetivo agora é ampliar a pressão junto à sociedade civil organizada
para que se incorpore nessa campanha internacional pela liberação imediata dos camponeses. Bom, Leonardo, a gente vê que mudam-se os personagens, mas a história é sempre a mesma. Há sempre uma tentativa de criminalizar os movimentos sociais, a luta por terra, a luta por moradia, a luta por educação, enfim. E o discurso acaba fazendo com que vítimas, em certos casos, virem condenados, culpados para a opinião pública. Nesse contexto, qual que é a importância da mídia alternativa, da imprensa sindical, ou seja, dos trabalhadores e movimentos sociais se articularem para terem seus veículos de comunicação, para também que as suas versões dos fatos possam também ganhar visibilidade? E eu pergunto, aproveitando para lembrar que você é jornalista na área, é assessor sindical na área de comunicação, para poder falar desse assunto. Mas se nós tivéssemos um compartilhamento de recursos entre o público, o privado e o estatal, se nós tivéssemos critérios mais justos, mais equânimes, com certeza nós teríamos condições das pessoas terem uma relação muito melhor, né? Uma relação muito mais oxigenada com a verdade e com a justiça, coisa que não existe. Então, eu acho que a importância de nós investirmos na imprensa sindical, e saúdo o Sindicato dos Engenheiros por essa iniciativa, é porque ela quebra a ditadura que infelizmente existe da voz única, né? Nós temos hoje uma única versão dos fatos, particularmente os grandes meios têm a sua análise política e econômica, particularmente a Globo no nosso país, e a partir do que é dito num grande meio de comunicação, os demais viram simplesmente repetidoras, sem uma análise crítica do que está sendo passado, sem uma condição maior, inclusive, porque a gente estava conversando antes, né, Fábio, sobre o que custa uma reportagem, sair, deslocamento, a mão de obra que é, o tempo gasto e tal, principalmente porque nós temos dificuldade de equivalência e de manter um padrão de qualidade, justamente porque nos faltam os recursos. Então, investir na imprensa sindical é fundamental para nós fazermos um contraponto, né? Ainda que seja, como eu falei, a luta do tostão contra o milhão, nós vamos trabalhando as lideranças, vamos trabalhando parcelas da categoria, vamos trabalhando setores da sociedade, dando elementos de consciência, possibilitando uma capacidade de reflexão, e a partir dessa capacidade de reflexão, potencializando a capacidade de mobilização para nós construirmos outra realidade. Não há outro caminho. Ou nós investimos nos nossos próprios instrumentos, ou a elite, ou os nossos inimigos não vão fazer por nós. Prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos aos movimentos sociais, ao desenvolvimento e à engenharia. Um forte abraço e até breve.